Nesse vídeo você vai entender por que os seus pães sem glúten ficam duros e também vai aprender como evitar esse problema. Vou te contar também um ingrediente que eu uso para deixar os meus pães sem glúten mais úmidos e mais macios. Se não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Eu sou a Gabriela e aqui eu te mostro que pães e bolos perfeitos sem glúten existem e te ensino a fazê-los. Os pães sem glúten podem ficar perfeitos. Sim, eles podem ficar macios, fofinhos, volumosos, estruturados, douradinhos, com a casquinha crocante e o miolo macio. Sim, é possível fazer, desde que você use as técnicas corretas de execução da receita e também os ingredientes adequados e nas proporções recomendadas. Então é muito importante você ter equilíbrio nas suas receitas para que você consiga obter um pão sem glúten que fique macio e que não fique duro. E essa é uma das maiores dificuldades de quem está começando, principalmente. Porque receita de pão, né, a gente está acostumado, assim, quem está começando agora, a fazer uma massa mais consistente, né? A feita com farinha de trigo, ela é mais consistente, não gruda na mão, consegue sovar, passar na máquina. E aqui, na nossa panificação sem glúten, não é assim que funciona. Se a gente fizer uma massa de pão com a consistência da massa feita com farinha de trigo, ou seja, mais firme, sem grudar na mão, né, que a gente consiga mexer ali na bancada sem maiores dificuldades, a gente vai ter um resultado final que fica duro sim, tá? Nós precisamos de mais hidratação na nossa massa, nós precisamos de mais líquidos. Isso é demandado pelas farinhas que nós utilizamos. Então as farinhas sem glúten, elas absorvem mais os líquidos da receita. E por isso nós precisamos adequar essa hidratação, colocar uma quantidade de líquidos a mais do que na quantidade da farinha de trigo, porque nós precisamos hidratar corretamente as nossas farinhas e evitar que os nossos pães fiquem duros. Os erros mais comuns, né, durante a execução da receita se restringem a 3 etapas. Primeiro, na formulação da receita, ou seja, nos ingredientes. Segundo, na cocção desse pão. E terceiro, no armazenamento. Então, falando de ingredientes, quando a gente tem falta de líquidos na massa, como eu já tratei contigo, nós vamos ter um pão duro sim, porque nós não temos água o suficiente ali para as farinhas absorverem a potência que elas conseguiriam. Então, se a gente tem falta de líquidos, sim, nós podemos ter um pão que fica duro. Se nós temos excesso de agente de liga, o agente de liga é um ingrediente que vai trazer liga para a nossa massa. Então, pode ser o psyllium, a goma xantana. Então, esses são os agentes de ligas mais utilizados. E se eles estiverem em excesso, eles também vão puxar a umidade da receita. Consequentemente, nós podemos ter um pão que fica duro. E o mix de farinhas desequilibrado. Quando a gente está falando de mix, nós estamos tratando de 3 grupos: estrutura, liga e maciez. Nós precisamos de pelo menos uma farinha de cada grupo na nossa receita. Ou seja, pelo menos 3 farinhas tem que ter no nosso mix, né? E se a gente tem uma diferença ali de proporção, por exemplo, coloca pouca farinha de estrutura, muita farinha de liga ou vice-versa, né? A gente pode ter sim um resultado final duro, porque eu tenho desequilíbrio nas minhas farinhas. E se eu tenho desequilíbrio nas minhas farinhas, eu posso ter um desequilíbrio também na quantidade de líquidos ali e o resultado final vai ser um pão duro. Então, cuidado com isso. Durante o processo de cocção, se você assa o seu pão por muito tempo, ou seja, mantém dentro do forno por muito tempo, esse pão vai perdendo a umidade para o ambiente, então ele vai ressecando. Consequentemente, você tem um pão que fica mais duro mais rapidamente, porque eu perdi umidade para o ambiente. E outro problema relacionado ao forno é se você coloca o seu pão para assar quando o forno ainda está frio. Por que isso? Porque conforme o tempo vai passando, né, e o forno vai aquecendo, até que o meu pão, a minha massa interna atinja determinada temperatura para começarem os processos químicos dentro da massa, eu vou perdendo umidade pela superfície, né? Porque a umidade está ali dentro da minha massa, mas eu tenho a superfície em contato com o calor, que não é um calor suficiente para começarem os processos químicos. Então, enquanto nada acontece dentro da massa, eu vou perdendo a umidade. Quanto mais tempo esse pão fica dentro do forno, que ainda não está na temperatura adequada, mais ressecada a minha massa vai ficando e mais duro o meu pão fica depois de assado. Então, cuidado, sempre pré-aqueça o seu forno na temperatura indicada na receita. Assou, retira o seu pão do forno e deixa esfriar fora do forno, porque senão você vai ter esse problema de ressecamento da massa e com o consequente resultado final duro. E outro problema está no armazenamento. Esfriou? Armazene adequadamente o seu pão. Coloque dentro de sacos de congelamento, coloque dentro de potes bem fechados. Por quê? Porque você precisa evitar o contato direto do pão com o ambiente, porque o ambiente também puxa a umidade. Então a gente tem o ressecamento da massa e o endurecimento desse produto se ele ficar exposto na bancada ao ambiente. Então esfriou,
Armazene corretamente para você evitar o ressecamento da massa. Fazer pães perfeitos sem glúten é simples, mas você precisa entender os passos para a execução correta da receita e também os ingredientes adequados para aquele tipo de receita que você está fazendo. E no vídeo de amanhã eu vou te explicar como você pode combinar corretamente as farinhas sem glúten para fazer os seus pães e bolos perfeitos em casa. Mas para isso você precisa estar inscrita no canal. Então inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para você ser notificada amanhã quando o vídeo for ao ar e também para você se juntar a essa nossa família. Se inscreveu? Então vamos lá! Como você pode evitar o ressecamento do seu pão? Como você pode não deixar o seu pão ficar duro, né? Utilizando os ingredientes corretos, nas proporções adequadas, conhecendo as funções dos ingredientes para saber exatamente o que você está colocando dentro da sua massa, né? O que daqueles ingredientes ou quais daqueles ingredientes vão contribuir para a maciez e para a umidade do seu produto. Né? A gente precisa conhecer o ponto da massa, conhecer as farinhas exatamente para saber quanto de água eu preciso quando eu usar determinado tipo de farinha. Então é muito importante. Conhecer é muito importante para que você não tenha como resultado final um pão que fique duro. Conheça o seu forno, né? Use um termômetro de forno, se for um forno novo e você ainda não tiver experiência com ele. O termômetro de forno vai facilitar demais a sua vida, vai padronizar os seus preparos, porque você vai saber exatamente qual é a temperatura que está dentro do forno naquele momento. Use balança culinária para ter exatidão nas quantidades dos seus ingredientes. Assim você vai ter certeza de que você não colocou goma xantana demais, por exemplo, na sua receita, né? Que ela está equilibrada e que você vai conseguir um resultado final macio e fofinho depois de assado. E por fim, armazene corretamente. Coloque o seu pão dentro de um saco de congelamento ou 2 sacos de congelamento. Congele esse produto para manter a umidade dentro da massa. Armazene corretamente. Coloque dentro de potes bem fechados, mas não deixe o seu pão exposto, porque eles vão ressecando com o tempo e a consequência desse ressecamento é que eles vão ficando duros. E tem um ingrediente que eu uso bastante e que recomendo que você use também, caso você tenha esse resultado final duro, né? Que ajuda muito na maciez e na umidade, que são os purês. Então, purê de banana, purê de batata doce, purê de inhame, purê de mandioca, purê de abóbora. Todos esses purês, eles vão agregar mais umidade para sua massa e vão agregar mais maciez. Então você vai ter um pão mais macio, mais úmido, quando você coloca uma certa proporção de purê. Não precisa ser muito, tá? Pode colocar ali uns 50, 70 gramas em um pão de 700 gramas como resultado final, para que você consiga essa característica, né? Falando em proporções de farinha, por exemplo, se na sua receita vão 340 gramas de farinhas aproximadamente, você pode colocar 70, 100 gramas de purês, que vai ficar excelente no seu resultado final. Tenha sempre em mente a importância de conhecer os ingredientes, conhecer as farinhas, conhecer os processos, para ter os cuidados necessários na hora de executar cada etapa do seu processo. Pois um erro na formulação dos ingredientes, no forno e no armazenamento desses produtos pode fazer com que o seu pão sem glúten fique duro. E no vídeo de amanhã eu vou te ensinar como você pode combinar corretamente as suas farinhas sem glúten para fazer os seus pães e bolos perfeitos. Se inscreva agora no canal. Eu sou a Gabriela, pães e bolos perfeitos sem glúten existem e eu te ensino a fazê-los. E já me segue lá no Instagram, @GabrielaGregolin.